Em 14 de março de 2018, um crime parou o Brasil e chocou a população e deixou no ar a pergunta: quem matou Marielle Franco? E aí, hoje, né, quase 6 anos depois desse crime, começa a ter um desfecho, porque um dos assassinos, né, um dos que estavam no carro durante esse crime, ele está fechando uma delação premiada. E aí, o portal Intercept, de maneira exclusiva, publicou agora aqui uma informação que vazou, informando quem é o principal suspeito, na verdade, quem é, de acordo com a delação do Rony Lessa, né, que é um dos criminosos que participaram desse assassinato, segundo a delação do Rony Lessa, quem seria o mandante desse crime, quem teria, sabe, encomendado esse crime político, foi o Domingos Brazão, que atualmente ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então é alguém que tem foro privilegiado e por isso está demorando um pouquinho mais essa negociação aí da delação, embora a informação tenha vazado já. E aí, quem é essa pessoa e por que que ele teria, né, ordenado esse assassinato? Por que ele teria matado a Marielle Franco? E isso torna tudo muito mais absurdo nessa história, né? Porque o nome do Domingos Brazão já era cogitado desde 2019. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal em 2019 falando sobre isso, sobre como ele já era o principal suspeito e havia, sabe, evidências que apontavam nesse sentido. Eu sei que muita gente aguardava algum tipo de vínculo da família Bolsonaro nesse caso, né? Até porque Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro lá no condomínio, né? Vivendas da Barra. Ou seja, tem um monte de vínculos esquisitos nessa história, mas aparentemente aqui a história tem um outro teor e tem um outro propósito e tem uma outra causa, né? É claro que, no final das contas, está vinculado às milícias cariocas, está vinculado a esses grupos, né, a esses militares, forças de segurança, que passaram a controlar territórios no Rio de Janeiro e que passaram a ser também tão brutais, ou tão violentos, ou tão criminosos quanto os grupos que eles enfrentavam criminosos antes, né? Então, assim, há esse vínculo com a milícia, a gente sabe que a família Bolsonaro também tem vínculo com milicianos, então assim, nesse tipo de história aí, no cenário mais amplo, há um tipo de vínculo, mas nesse caso particular, até esse momento, de acordo com a delação do Rony Lessa, quem ordenou foi o Domingos Brazão. O Domingos Brazão é um político carioca, de tempos em tempos foi enrolado em investigações relacionadas a milícias. O nome dele constava no relatório da CPI das milícias, que foi organizado pelo Freixo em 2008. Isso teria gerado muitas rivalidades entre o Brazão e o Freixo. Na verdade, aqui o que se especula, né, que a razão do crime seria um recado para o Freixo. A gente tem que lembrar que em 2018 a polícia do Rio de Janeiro, ela desmantelou um plano para fazer um atentado contra o Freixo. Eu tenho a reportagem aqui, olha, Polícia Civil investiga plano para matar deputado Marcelo Freixo. Para o parlamentar do PSOL, ainda é prematuro ligar esse plano ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A articulação foi descoberta por ligação ao Disque Denúncia, conseguindo evitar que o Freixo se tornasse mais uma vítima da violência política no Rio de Janeiro, mas me parece ali, né, que juntando as pontas, que tudo vai levando nesse sentido, né? Como eu falei, a gente já falava sobre isso aqui em 2019 e já se cogitava que fosse um recado para o Freixo. Então esse crime bárbaro que parou o Brasil, ele, na verdade, né, se essa delação se confirmar, se isso levar até a prisão e até essa investigação do Brazão, pode ser que aponte que o alvo principal da intimidação e da violência fosse o próprio Freixo, até porque em 2017 o Freixo também foi fundamental numa outra operação da Polícia Federal nesse caso, que era a Operação Cadeia Velha, que prendeu alguns políticos vinculados ao MDB, que é o partido do Brazão. Essa revelação, ela dá um fechamento a essa história, né? Dá um tipo de resposta à sociedade sobre o que aconteceu, embora tenha demorado tanto tempo assim, como eu falei, quase 6 anos, mas também leva a uma compreensão de quão importante é combater esse tipo de crime organizado que se configurou no Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas. Eu recomendo para vocês a leitura aqui do livro do Paz Manso chamado República das Milícias, que fala, né, que conta a origem das milícias cariocas e o modo como elas foram tomando o controle das comunidades cariocas e como eles se tornaram, inclusive já parafraseando sociólogos que estudam essa questão, que nos tornaram um Estado paralelo, eles se tornaram o Estado, são um braço do Estado, né, porque a gente fala, como eu falei, de agentes de segurança aqui, são policiais, bombeiros, sabe, inclusive com vínculos com políticos, então o negócio ficou tão entranhado na política carioca de modo que
para extirpar isso, muita gente grande vai ter que cair. Muita gente importante vai ter que cair. Quem assistiu, por exemplo, Tropa de Elite 2, né, que trabalha com essa questão das milícias, ali também tem um resumão de como as coisas se deram, né? Inclusive da dificuldade de enfrentar esse fenômeno. Porque, como eu falei, isso aqui tem vínculos com grandes nomes da política brasileira. A própria carreira do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro estão há muito tempo vinculadas a essas milícias cariocas. Então, sim, em certas regiões do Rio de Janeiro, comandadas pelas milícias, são eles que determinam quem vai se eleger, uma espécie de um curral eleitoral em quem os moradores devem votar, e isso determina rumos de eleições, põe gente no poder vinculado aos interesses das milícias. Isso pode, inclusive, contribuir para, regularizar ou, sei lá, legitimar certos negócios ilícitos desses grupos. Então, ali você tem um fenômeno bastante particular e que deveria ser confrontado. Como eu falei, essa revelação agora pode ser que sinalize uma mudança de posição em relação às milícias e leve a um endurecimento ao combate a esses grupos, né? Como eu falei, inclusive, indo atrás dos figurões, porque se você não corta a cabeça dessas organizações, né, desses grupos, dificilmente vai mudar alguma coisa. É importante o encerramento dessa história para a família, para a sociedade, de modo que a gente possa compreender e também tirar, né, muitas dúvidas que pairavam sobre essa questão. Pelo que eu entendi, a investigação continua, então agora vão chegar até o acusado, né, o Brazão. Isso vai levar para outro patamar a investigação, embora tenha, como eu falei no começo aqui, esse teor absurdo, né, de assassinarem uma vereadora para tentarem atingir um outro político brasileiro. Eu suspeito que eles não imaginassem que teria essa repercussão mundial que teve, né, porque foi um caso que moveu o mundo. Essa questão da Marielle foi debatida em vários países fora, né. Eu lembro de reportagens na França, reportagens no Reino Unido, nos Estados Unidos, comentando a violência política no Brasil. Então, certamente, a reação das pessoas foi muito desproporcional ao que eles supunham que seria. E, inclusive, quem acompanhou esse caso mais de perto foi também acompanhando o modo como houve obstrução de justiça no caminho, né? Delegados que foram trocados de posto para não investigar a situação, a quantidade de pistas falsas ou de informações falsas que foram sendo plantadas, realmente levantava muitas suspeitas de que havia gente importante por trás disso, tentando jogar areia nesse tipo de investigação. 6 anos depois, uma troca de governo foi necessária para que a gente chegasse ao fim dessa história. Eu quero ouvir de você, né, como é que você recebe essa notícia, até que ponto que não passa esse senso, de incompreensão, de absurdo, porque o alvo era o Freixo. E se você se recorda, na época, né, 2018, como foi a recepção dessa notícia da execução da Marielle. Como eu falei, foi muito chocante. Eu me lembro de ter visto a notícia aí e já estava ali, né, na prévia do Bolsonaro, já estava com esse discurso proto-fascista se propagando. Então ali funcionava muito forte do que estava por vir. Eu quero ouvir aqui a sua percepção sobre esse caso. Deixa aqui embaixo no comentário. Se você imagina que uma resposta como essa vai levar a soluções mais drásticas em relação ao combate às milícias, me diga aqui no comentário. Se cuide por aí e um forte abraço. Tchau! O encontro que acertou todas as previsões que fez em relação ao mercado financeiro em 2023, o Mapa da Mina, e ajudou dezenas de milhares de pessoas a investir com menos risco e mais segurança, vai acontecer de novo dia 28 de janeiro de 2024. Para você participar, é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever. Se inscreve para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo, para poder investir melhor e para poder também ter uma visão mais crítica do que está acontecendo com o mundo. Te espero lá.